Ainda de pé, abra sua Bíblia, você que está aqui, você que está aí na sua casa. Em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler somente 2 versículos, o 1 e o 2. Hebreus capítulo 11. Versículo 1 e 2. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Senhor Deus e Pai, fala agora ao nosso coração, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Os irmãos podem sentar? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nessa manhã vamos falar a respeito do poder da fé. O poder da fé. Nesse capítulo 11 de Hebreus, nós encontramos a definição da fé. O autor da carta, aqui no versículo 1, ele define o que é fé. Nós entendemos que isso é uma definição. E ele também, no restante do capítulo, ele fala sobre o que a fé faz. Então é muito importante nós entendermos o que é a fé e o que ela faz. E é o que nós vamos ver nessa manhã. O que é fé? E o que ela faz em nossas vidas. Começando, irmãos, com a definição. Definição é sempre muito importante. É primordial que a gente defina aquilo que nós estamos falando. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele diz que a fé, em primeiro lugar, está aí no versículo 1, na parte A do versículo, ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu vou repetir, é a certeza de coisas que se esperam. É a certeza, diga, é a certeza das coisas que se esperam. É importante, irmãos, a gente entender que fé tem muito a ver com o futuro e com o que é invisível. A gente vai ver na definição. Mas memorize isso, a fé, ela tem muito a ver com o futuro e com o que nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais. Quando o autor diz assim, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, ele está se referindo ao futuro. Coisas que ainda não aconteceram, mas que nós esperamos que aconteça. Então, ele está relacionando a fé aí ao futuro. Essa palavra, irmãos, é certeza, ela pode ser traduzida como base. Então, o autor da carta aos Hebreus poderia dizer que a fé é a base das coisas que nós esperamos. E quando ele diz que a fé é a base, ou é a certeza das coisas que nós esperamos, ele está querendo dizer o que com isso? Uma coisa muito simples, irmãos. Muito simples. Ele está querendo dizer que a fé, ela consiste, ou ela é, a convicção de que as coisas que nós esperamos vão acontecer. Amém? Vou repetir. O autor está dizendo aqui que a fé é a convicção, diga, é a convicção, essa palavra é importante, convicção, de que as coisas que esperamos, aquilo que você espera, vai acontecer. Diga, vai acontecer. Se você tem convicção de que as coisas que você está aguardando vão acontecer, você é uma pessoa de fé. Amém? Agora, se você não tem essa convicção, significa que você não tem fé. Porque a fé é a convicção de que as coisas que esperamos, elas vão acontecer. O que é que você está esperando que aconteça? Se você tem certeza de que isso vai acontecer, você tem fé. Olha que coisa, irmãos.
Ou seja, irmãos, a fé, ela torna a realidade as nossas esperanças. Vamos dizer isso todos juntos? A fé torna a realidade as nossas esperanças. De novo, foi fraco, irmãos. A fé... Aquilo que você está esperando, você já pode considerar uma realidade através da fé. Agora, irmãos, isso significa que, se perdermos a nossa fé, o que é que vai acontecer? As nossas esperanças não se tornarão realidades. Por isso é muito importante ter fé. Porque a fé vai materializar as nossas esperanças. Elas vão se tornar realidades. Então, ter fé é você estar seguro das coisas que você espera. Então, você está seguro de que aquilo que você espera vai acontecer. E a fé vai permitir, irmãos, que você trate como real o futuro. O futuro que você espera para a sua vida vai acontecer. É uma coisa real, porque você tem fé. Aquilo que ainda não aconteceu, você sabe que vai acontecer por causa da sua fé. Vamos partir para um exemplo agora? Eu vou pegar um exemplo que o próprio autor da carta aos Hebreus, ele cita aqui no capítulo 11. José do Egito. Vamos ler Hebreus 11, 22. Olha o que está escrito aí, Hebreus 11, 22. Pela fé, diga pela fé, José, próximo do seu fim, ou seja, perto da sua morte, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Olha, irmãos, o que nós estamos falando aqui está sendo demonstrado por José. O que é que José fez antes de morrer? O que é que ele fez? Chamou os seus filhos e disse o seguinte para eles: olha, eu tenho certeza, porque Deus prometeu, que nós não vamos ficar no Egito para sempre. Haverá um dia, haverá uma época, haverá um tempo que Deus visitará Israel e tirará Israel do Egito, e nos levará, e levará vocês, e levará Israel para a terra prometida. Quando isso acontecer, e eu sei que vai acontecer, José conversando com os filhos, e eu sei que isso vai acontecer, vocês peguem os meus ossos e enterrem lá em Israel. Amém? Enterrem os meus ossos em Canaã. E isso aconteceu, irmãos. Quando Israel saiu do Egito, os ossos de José foram levados e enterrados em Siquém, na cidade de Siquém. Isso que é fé, irmãos. José tinha a convicção ou a certeza de que o povo de Israel não ficaria para sempre no Egito. E ele já via como realidade a saída do povo, embora o povo ainda iria passar, o povo de Israel ainda iria passar, irmãos, 400 anos no Egito, como escravos. 400 anos. Mas José declarou pela fé que Israel não ficaria no Egito. Amém? Então, a fé é a certeza de quê? De coisas que se esperam. Amém? A fé, então, permite que você trate o futuro como algo real. Mas a fé também, irmãos, é a convicção de fatos que não se veem. Vamos dizer isso? É a convicção de fatos que não se veem. Está aí na parte B do versículo. A fé não é apenas certeza de coisas que se esperam, futuro, mas é a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, através da fé,
eu posso ver coisas que aos olhos humanos não são vistas. Amém? Que maravilha, irmãos! Que maravilha você poder ver o invisível. Através da fé, eu vou tratar o invisível como visível. Ninguém está vendo, mas eu estou vendo. Pela fé, eu já vejo. Ninguém vê, mas eu estou vendo. Os olhos humanos não veem, mas os meus olhos da fé, eu já estou vendo. Quer um exemplo disso? Noé, que é um outro herói da fé. Vamos ler Hebreus 11, 7. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se... Presta atenção nisso aqui, ó. Instruído acerca de acontecimentos que ainda não se... E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Vamos ver a fé de Noé aqui funcionando? Noé foi avisado por Deus. Noé, construa uma arca, porque vem chuva aí. Vem muita chuva. Tanta chuva que vai cobrir toda a terra. Então prepara uma barca, prepara um navio bem grande para você e sua família. Essa foi a ordem. Agora eu pergunto, Noé estava vendo alguma coisa? Tinha sinal de chuva? Não. Não tinha sinal de chuva, irmãos. E é bom lembrar que naquela época não tinha previsão do tempo. Tinha? Tinha a moça do tempo? Não tinha. Hoje é fácil, não é? Pastor, qual é... Amanhã, aqui em Salvador, vai ser chuva ou sol? Quer que eu diga a você? Vai haver a previsão do tempo, meu irmão. Tem a previsão do tempo, é muito fácil. Aliás, irmão, se você quiser, você pode saber a previsão do tempo daqui a uma semana, daqui a 15 dias, daqui a um mês. A ciência já chegou a esse ponto de prever. É claro que às vezes nem sempre acontece, né? Às vezes esse serviço do tempo dá cada fora, mas geralmente eles acertam. Mas naquela época, irmãos, tinha previsão do tempo para Noé consultar? Não. Não. Noé, irmãos, não tinha nenhuma evidência científica para que ele justificasse a construção da arca. Não tinha nenhuma evidência, mas ele tinha fé na palavra de Deus. Se Deus disse, vai acontecer. Eu não estou vendo nenhuma nuvem. No lugar onde eu moro, não chove. Esse lugar aqui não chove. Nunca aconteceu, irmão, nunca tinha acontecido uma inundação naquele lugar. O que Deus estava falando, humanamente falando, era impossível de acontecer, porque não havia nenhum antecedente, não havia nenhum fato anterior, que dissesse, olha, aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Não tinha nada em que Noé se basear para construir uma barca. Nada. Mas ele, pela fé, construiu a arca. Porque ele via o que era invisível. Amém? A fé nos dá essa capacidade, irmãos, de ver as realidades que são invisíveis. Se você quer ver o mundo espiritual, você precisa ter fé. Se você quer ver a realidade espiritual, você precisa ter fé. Porque com os olhos carnais a gente não vai ver coisa nenhuma. A gente só vai ver o que é visível. É por isso, irmãos, que Paulo fala que o crente, o cristão, ele não anda por vista, ele anda por fé. Vamos ler isso lá em 2 Coríntios 5, 7. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5, 7. Depois vamos ler 2 Coríntios 4, 18. O que está escrito aí, irmãos? Vamos ler todos juntos, quem está aqui, quem está em casa? Porque
Ou seja, viver pela fé, irmão, significa não é viver pelo que se vê. Viver pela fé é viver pelo que não se vê. E Paulo confirma isso no capítulo 4 desse mesmo livro, versículo 18. Olha o que é que ele diz. Porque não prestamos atenção. Diga, não prestamos atenção. Diga assim, eu não vou prestar atenção. Em quê? Você não vai prestar atenção em quê? Nas coisas que se veem. Mas nas que não se... Mas eu só posso fazer isso, irmãos, com os olhos da fé. Aí Paulo dá a razão. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco. Mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém? Então, irmãos, quando a fé se manifesta, o esperado e o invisível se tornam realidades. Vou repetir para depois os irmãos repetirem comigo. Quando a fé se manifesta, o esperado e o invisível se tornam realidades. Vai se tornar realidade na sua vida. Vamos repetir agora? Quando a fé se manifesta, o esperado e o invisível se tornarão realidades na minha vida. Então anote bem isso, viu? Anote bem isso. Quando a fé se manifestar no seu coração, aquilo que você espera e aquilo que você não vê, vai se tornar realidade. Glória a Deus. Agora, irmãos, quando eu falo de fé, eu não estou falando, e o autor da carta aos Hebreus não fala de uma fé inativa. Aquela fé, sabe, contemplativa, eu creio. Não, irmãos. O autor da carta aos Hebreus está falando de uma fé que é ativa, que ela realmente é real quando ela obedece. Quando ela obedece. Não adianta dizer que nós temos fé, se não há evidências dessa fé na nossa vida, se não há provas. Me apresente as provas da sua fé. É isso que Tiago trata no livro dele, na carta dele. Me mostre a sua fé. Me dê provas de que você tem fé. Irmãos, fé verdadeira tem que ter evidências. Amém? Como é que Noé provou que tinha fé? Resposta bem simples. Como é que Noé provou que tinha fé? Naquilo que Deus havia falado para ele. A arca. A arca, irmãos, foi a maior prova de que Noé tinha fé naquilo que Deus falou. Tanto ele acreditou no que Deus falou, que ele construiu a arca. Diz lá o texto que ele temeu a Deus. Quando Deus falou isso com ele, ele temeu a Deus, teve temor. E ele começou a construir a arca. É evidência. A arca, irmãos, era a evidência visível da fé de Noé para as pessoas. Noé, ao construir a arca, estava evidenciando que ele tinha fé em Deus. As pessoas passavam, zombavam, diziam gracinha para Noé, mas Noé lá, firme. E sabe, irmãos, que a Bíblia diz? Que a fé de Noé condenou o mundo. Pela fé, Noé condenou o mundo. Porque eles eram incrédulos. Eles não acreditaram no anúncio de Noé. E Noé pregou, irmãos. Noé avisou a eles, olha, se arrependam. Deus me falou, vai ter inundação. A inundação, as águas vão cobrir toda a terra. Mas eles não acreditaram. Então, irmão, Deus está perguntando nessa manhã, qual é a evidência da sua fé? Você tem alguma evidência de fé? Eu sei que você diz que tem fé, mas isso aí todo mundo diz, não é verdade? E a gente tem que ter cuidado, irmão, para não atrapalhar a fé com confiança, viu? É diferente. É diferente. Uma coisa, você diz assim, eu tenho fé de que quando eu sair daqui e terminar o culto, eu vou encontrar um metrô aí para eu pegar e ir para minha casa. Isso é fé? Não. Isso é muito simples, irmão. Isso é confiança. Você confia que o metrô vai estar aí, que o ônibus vai estar aí. Né? Fé é diferente de confiança.
Bem diferente. E a fé de Noé condenou o mundo, irmãos. E é interessante, irmãos, que a fé de Noé abençoou a família dele. Sabia disso? Porque a família de Noé só foi salva porque Noé teve fé. Se Noé não tivesse fé, ele não teria construído a barca, ele teria morrido e toda a família dele teria morrido também na inundação. A fé de Noé alcançou a sua família. E talvez não, tenho certeza, que através de sua fé, outras pessoas podem ser abençoadas. Amém? Irmãos, o alcance da fé é grande, viu? Através da sua fé, outras pessoas vão ser abençoadas. Parentes seus vão ser abençoados. Seu cônjuge vai ser abençoado. Seus filhos serão abençoados. Seus vizinhos serão abençoados. Através da sua fé. Vamos ver um outro homem que demonstrou a fé por evidências. Ele é o mais citado no capítulo 11 de Hebreus. Inclusive ele é chamado do pai da fé. Quem é ele, irmãos? Todo mundo sabe, né? Todo crente sabe. Vamos, irmãos, citar apenas 3 situações em que Abraão demonstrou fé e vamos aprender com essas situações. Abraão demonstrou fé em muitas situações, mas eu quero citar só 3. Primeira, quando ele saiu de Ur dos Caldeus. Foi necessário, irmãos, Abraão ter fé para sair de Ur dos Caldeus? Ou seja, sair da cidade onde ele morou toda a vida? Sim, claro. Por quê, pastor? Porque ele precisou ter fé para sair da cidade dele para ir para uma outra cidade. Por uma razão muito simples, irmãos. Para uma razão muito simples. Porque o autor da carta aos Hebreus diz o seguinte: que Abraão não sabia para onde estava sendo dirigido. Vou repetir. Abraão não sabia, diga, não sabia para onde estava sendo dirigido. Uma coisa é você sair para um lugar que você sabe qual é. Você sair da sua cidade, sair da sua casa, da casa dos seus pais, do meio da sua parentela, e ir para um lugar que você sabe qual é. Mas é bem diferente você sair de um lugar, sair de Salvador e ir para um lugar, uma cidade ou um país que você nem sabe qual é. Aí é necessário o quê? Fé. Amém? Aí nós aprendemos o seguinte, irmãos, que a fé não faz perguntas e nem pede detalhes. Vamos dizer? A fé não faz perguntas e nem quer saber e nem pede detalhes. Irmãos, Abraão poderia ter falado com Deus: Deus, para onde eu vou mesmo? Me dê um mapa. Como é essa terra? Essa terra é igual à minha? É melhor? É pior? Quem mora lá? Lá tem shopping? Lá tem cinema? Lá tem escola? Abraão perguntou, irmãos? Hein? Não. Ele não perguntou nada. Irmãos, a fé não faz pergunta e nem pede detalhes. Amém? Se você começar a fazer muita pergunta para Deus e pedir muito detalhe, isso não é fé. É sinal de que você não confia verdadeiramente em Deus. Se Deus mandou, obedeça. E pronto, amém? Pastor, eu vou obedecer, mas um passo de cada vez. Só que Deus, irmãos, Ele não aceita esse tipo de obediência. Deus, diga primeiro e depois eu obedeço. Diga, me dê os detalhes, eu vou dar o primeiro passo, Senhor, eu vou dar um passo de cada vez, viu? Depois o Senhor vai me dando mais ordens, e aí eu vou... Não, irmãos, olha, Deus está fora disso, Deus não quer saber disso. Ó, Abraão, saia da tua terra e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Amém? Amém foi fraco. Amém. Diga para quem está ao seu lado, Deus não dá informação adiantada. Geralmente Ele não dá, viu, irmão?
Senhor, me adianta alguma informação aí, Jesus? Oh, Deus, pelo menos, Deus, me diga se é norte, sul, leste, oeste. Tudo bem, Deus, não me diga a cidade não, mas me diga, é norte, é sul, é leste, oeste. Nem isso Deus falou para Abraão. Palmas para Jesus, amém? Glória a Deus. Olha, irmãos, olha, interessante. A fé abre mão do conhecido para ir em direção ao desconhecido. Vamos repetir todos juntos? A fé abre mão do conhecido para ir em direção ao desconhecido. De novo, a fé abre mão do conhecido para ir em direção ao desconhecido. Então, a primeira prova que Abraão tinha fé foi ele sair de Ur dos Caldeus. Mas existe uma outra prova de fé de Abraão, irmãos. Essa é mais difícil ainda do que a primeira. Quando ele ofereceu Isaac em sacrifício. Precisou de fé, irmãos? Precisou. Porque Isaac, além de ser filho, irmãos, olha só, tem duas questões aí. Primeiro, ele estava oferecendo o filho dele. Filho, irmãos, o filho. O filho dele. Mas esse não era um filho qualquer. Não, diga assim, não, Isaac não era um filho qualquer. Por que ele não era um filho qualquer? Porque ele era o filho da promessa, irmãos. A promessa estava toda em Isaac. A promessa de descendentes para Abraão e Sara estava em quem? Em Isaac. Ou seja, ao matar Isaac, ele estava matando o quê? A promessa. Então, duas coisas difíceis: matar o filho e matar a promessa. Porque a promessa estava toda em Isaac. Mas Abraão, irmãos, Abraão em algum momento, quando você leu a narrativa, algum momento Abraão vacilou em obedecer essa ordem? Não. Em nenhum momento. Ele não perguntou a Deus, sim Deus, mas Isaac não é o filho da promessa? E se eu matar Isaac? E a promessa, como é que vai ficar? Em nenhum momento, irmãos, Abraão questionou Deus. Agora, olha que coisa importante fala lá no versículo 17 a 19. Olha, irmãos, olha o que Abraão pensava ao estar levando Isaac para o sacrifício. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua. Agora presta atenção nisso aqui. Olha, irmãos, a fé desse homem. Olha a fé desse homem. Vamos ler todos juntos? A partir do versículo 19. Você que está aqui, você que está em casa. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Eita, irmão, isso aqui é sério, viu? Isso aqui é profundo. Sabe o que Isaac estava afirmando? Não tem problema. Eu vou sacrificar Isaac, mas Deus vai ressuscitar Isaac. Amém? Irmãos, ele tinha tanta certeza disso, que quando ele deixou lá os empregados dele para subir ao Monte Moriá, o que é que ele disse para os empregados? Fiquem aqui, porque eu e o menino voltaremos. Amém? Palmas para Jesus. Mas só... Olha, nós quem? E o menino. Nós voltaremos. Guardem aqui tudo, aguardem a gente que nós vamos voltar. Amém, irmãos? Isso é fé. E olha, irmãos, que figuradamente o recobrou. Ou seja, na mente de Abraão, o Isaac já estava ressuscitado. Amém? Glória a Deus. Olha, irmãos, isso é fé ou não é? E a terceira circunstância que Abraão mostrou fé, irmãos,
foi na sua permanência na terra prometida. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Quando Abraão chegou, irmão, na terra prometida, ou quando ele chegou em Canaã, né? Meu irmão, não dava para comparar Canaã com o dos caldeus. Irmão, já se sabe, através da arqueologia, que a cidade onde Abraão viveu e morou, lá na Mesopotâmia, era uma cidade adiantadíssima. Era uma das cidades mais adiantadas daquela época. É como se fosse uma Nova York de hoje. Uma cidade, irmãos, que tinha banheiros, as casas tinham banheiros com água quente. Provavelmente, irmãos, Abraão, a casa de Abraão, tinha o quê? Água quente para tomar banho. Olha que coisa maravilhosa. Abraão morava numa cidade, irmãos, muito boa, numa cidade avançada. Abraão, dos caldeus, não era povoado de sertão, não. Dos caldeus era uma cidade adiantadíssima. E quando ele chega em Canaã, irmãos, Canaã não chegava nem aos pés dos caldeus, a terra de Canaã, naquela época. Mas isso não fez Abraão pensar em quê? Rapaz, vamos voltar, viu, para outros caldeus, porque ficar aqui não dá não. Olha, vamos ler Hebreus 11:9. E olha o seguinte, irmãos, era a terra prometida, não era? Mas pela fé, diga pela fé. Olha, irmão, tudo é pela fé. Já reparou que esse Hebreus é sempre, esse capítulo 11, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé ele morou como o quê? Estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Irmãos, a terra era dele, mas ele foi. Irmãos, a casa de Abraão e outros caldeus era uma casa, eu fico imaginando, viu, 2 andares, 2 salas, 5 quartos, suíte. Olha lá, irmãos, e ele vai para Canaã e vai morar em quê? Vai morar em barraca, em tenda. Você faria isso? Você deixaria uma casa luxuosa, que tinha tudo, para ir morar em barraca, em outra terra? Sendo que a terra era dele, por promessa. Olha que coisa, irmãos. Isso que é fé. Sabendo que um dia aquela terra seria dele. E aí, irmãos, a gente aprende o seguinte sobre fé: a fé não volta atrás. Diga, a fé não volta atrás. Novamente, a fé não volta atrás. Se você tem fé, você não vai voltar atrás. Não, você vai continuar para frente, andando para frente, irmão. Olha o que está no versículo 15, não está aí na tela, mas eu vou ler. Olha o que está escrito no versículo 15. Falando sobre Abraão, Isaac e Jacó, né? O filho e o neto. Não ficaram pensando, presta atenção, não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam uma oportunidade de voltar. O que é que impedia, irmãos, Abraão voltar para Ur? Impedia? Ninguém estava impedindo. Vou voltar. Essa terra não gostei não. Não gostei daqui não. Eu vou ficar lá em Ur dos Caldeus. Vai. Muito melhor, rapaz. Muito melhor do que esse lugar aqui. Vou voltar para lá. Mas diz aqui o texto: não ficaram pensando em voltar. Amém? Não fique pensando em desistir. Não fique pensando em voltar. Poderiam voltar? Poderiam, mas não quiseram. Amém, irmãos? A terra era deles. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Abraão não chegou lá dizendo: pessoal, a terra é minha, e vamos lá, eu vou brigar, e vai ter luta agora, e eu vou pegar a espada, vou expulsar vocês, e vamos começar a briga. Não, irmãos. A fé não precisa gritar: isso é meu. Deus sabe que é seu, na hora certa Ele vai te dar. Não precisa ficar gritando: é meu, é meu, é meu, larga que é meu. Não, isso não é fé. A fé não precisa gritar. Diga, a fé não precisa gritar. Fique na sua, irmão. Seu tempo vai chegar, a sua hora vai chegar. Não precisa ficar gritando. Amém?
A fé sabe esperar. A fé sabe esperar. Aquela terra, irmãos, só seria deles anos e muitos anos depois. Abraão, enquanto viveu como que? Estrangeiro, numa terra que pertencia a ele. Isaac a mesma coisa e Jacó a mesma coisa. Mas eles souberam esperar. Você não precisa gritar, você não precisa forçar as coisas, provocar uma briga para obter o que Deus prometeu. Tem crente, irmãos, forçando briga, brigando para ter o que Deus prometeu. Não faça isso. Se Deus prometeu, não precisa brigar, vai chegar nas tuas mãos, amém? Temos um outro exemplo, irmão, Davi. Davi também, que é um herói da fé. Deus, através de Samuel, disse: Davi, você é o rei de Israel. Tu és o rei de Israel. Estou te ungindo hoje como rei de Israel. Mas só que ainda tinha um rei lá em atividade. Quem era? Saul. Davi procurou Saul e disse: ó Saul, eu fui ungido lá na casa do meu pai. Caia fora que agora eu sou o rei. Ah, foi assim? O que é que vocês acham? Foi assim? Não, irmãos. Davi ficou na dele, esperando o tempo certo dele assumir o trono. Ele teve até oportunidades de matar Saul, mas não o fez por 2 vezes. Porque Davi era um homem de fé e Davi sabia esperar. E quando chegou na hora certa, o tempo certo, ele assumiu no lugar de Saul. Amém? A fé faz isso, viu, irmão? Diga assim: a fé sabe esperar. A fé, irmãos, ela sabe esperar. Ela sabe esperar que Deus cumpra as suas promessas no seu tempo e à sua maneira. Amém? E meus irmãos, voltando só um pouquinho a Abraão, a fé permitiu que Abraão vencesse obstáculos que da perspectiva humana eram intransponíveis. A fé vai fazer com que você vença obstáculos que aos olhos humanos são intransponíveis, viu? Tenha certeza disso. Agora, para a gente concluir, como obter fé? Ô pastor, o senhor pode orar por mim para que eu tenha fé a partir de hoje? Irmão, não é assim. Fé não é através de oração, não. Se fosse assim, seria bom, não seria? Porque eu ia chamar todo mundo aqui na frente. Ia orar por todo mundo, inclusive por mim também, né? Que eu preciso ter mais fé. Mas não é assim. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz o seguinte: que o poder para crer já está em nós. Diga assim: o poder para crer já está em mim. Diga: poder para crer já está em mim. Por isso, irmãos, que na Bíblia a fé é ordenada. Existe uma ordem na Bíblia para que a gente tenha fé. Se é uma ordem, se é um mandamento, é porque eu tenho a capacidade de ter fé. Vamos ler Marcos 11, 22? Olha o que Jesus disse para Pedro e os discípulos. Vamos ler? O que é que Jesus disse? Tenham fé em Deus. Isso aqui, irmãos, foi no episódio da figueira, né? Que Jesus secou aquela árvore. A árvore ficou seca, né? Jesus amaldiçoou a árvore ficou seca. Pedro ficou admirado: Senhor, aquela árvore que o Senhor amaldiçoou morreu. Aí Jesus disse: olha, tenham fé em Deus. Ou seja, irmãos, a fé é ordenada. Se não fosse assim, por que a Bíblia faz várias advertências para aqueles que não creem? Por quê? Por que a Bíblia chama a atenção dos que não creem? A Bíblia diz: olha, cuidado, você que não crê, cuidado. Por quê? Porque, irmãos, o poder de crer já está em nós, amém? O poder de crer já está em nós. É por isso que lá em Hebreus 11, 6 está escrito que sem fé é o quê? Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa que procuram conhecer melhor. Olha, irmãos, por que sem fé é impossível agradar a Deus? Venha cá, deixa eu fazer uma pergunta. Você ficaria feliz com o seu filho se ele não acreditasse em você e não confiasse em você? Qual seria a sua atitude? Você ficaria o quê? Muito o quê? Triste. Poxa, meu filho não confia em mim.
Meu filho não acredita no que eu falo, não tem fé em mim. Olha, irmãos, isso é uma tristeza. É por isso, irmãos, que a gente não pode agradar a Deus se a gente não confia nele. Não é questão de crer em Deus que todo mundo crê. Eu estou falando é ter fé em Deus. Entregar-se totalmente a Deus para Deus agir. Nem todo crente faz isso. E aí, esses crentes não agradam a Deus, porque sem fé é o quê? Deus quer que você confie plenamente nele. Pastor, então se fé não recebe através de oração, mas como é que eu posso para ter fé? Eu entendi que a fé já está em mim, o poder da fé. Ah, irmãos, mas aí é o seguinte, você tem que liberar essa fé que está em você. Amém? Essa fé aí tem que ser colocada para fora. Como, pastor? Olha, irmãos, uma das maneiras, tem várias maneiras. Está lá em Romanos 10, 17. Que diz o quê? Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por a mensagem. A mensagem é ouvida mediante. Irmãos, uma coisa que vai acrescentar fé na gente é ouvir a palavra. Amém? É o que vocês estão fazendo aqui nessa manhã, quem está fazendo em casa. Se você está ouvindo direito, ouvindo mesmo, ouvindo e assimilando, a sua fé, ela vai ser desenvolvida. Amém? Toda vez que você ouve uma mensagem de Deus, a sua fé é desenvolvida. Mas, irmão, não é só assim. É muito importante também uma outra coisa, e foi o que Enoque fez. Por isso que ele também é um herói da fé. O que Enoque fez? Qual foi a referência de Enoque em Hebreus capítulo 11? Que Enoque, nós sabemos que Enoque foi transladado, né? Enoque não experimentou a morte, pela fé ele foi transladado, foi arrebatado. Mas por que Enoque foi transladado? Porque Enoque andou com Deus. E ao andar com Deus, a fé de Enoque foi aumentando. E aumentou tanto essa fé que Deus levou Enoque. Amém? Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Então, segunda coisa, ande com Deus. Diga para quem está ao seu lado, ande com Deus. Tenha comunhão com Ele, íntima. E a sua fé vai aumentar a cada dia. Você vai ver. A sua fé vai aumentar a cada dia. E para concluir, vamos ficar em pé, Hebreus 10, 38 e 39. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele a minha alma, não. Presta atenção nisso aqui. Nós, porém, diga, eu, porém, não sou, diga, daqueles que retrocedem, mas eu sou da fé para a preservação da minha alma. Palmas para Jesus, amém? Então, meu irmão, você não vai retroceder. Você não vai retroceder, você vai avançar. A sua fé vai aumentar a partir desse dia. Você vai orar a Deus, vai estar... Oração aumenta a fé também, viu, irmãos? Orar aumenta a fé, ouvir a palavra aumenta a fé, praticar aumenta a fé. Pratique a sua fé. O poder da fé já está aí na sua vida. Por isso eu não vou orar por ninguém aqui para ter fé, não. Não adianta, irmão. Não é assim. O poder de crer já está dentro de você. Se você é crente. Então feche os seus olhos. E você vai assumir essa posição nesta manhã. Senhor, eu vou trabalhar. Eu quero andar mais contigo, Senhor. Para que a fé que está em mim aumente. Talvez você não chegue a ter a fé de Abraão, né? Seria tão bom nós tivéssemos a fé de Abraão, né? Todos nós. Mas não é necessário ter a fé de Abraão. Mas uma fé, irmãos, que nos conduza nessa vida aqui na terra. Uma fé que nos faça crer que já recebemos aquilo que esperamos. E uma fé que veja fatos que ainda não se veem. Pai querido, nós queremos te agradecer porque o poder da fé já está em nós. O Senhor já nos deu esse poder para crer. Só queremos te pedir agora a tua ajuda, Senhor. Que possamos ter mais comunhão contigo. Que possamos, ó Deus,
andar mais na tua presença como Enoque. Que possamos exercitar nossa fé a cada dia, Pai. Queremos te louvar, Pai, porque o Senhor nos deu essa bênção que é a fé. E é por ela que nós vivemos e existimos. Sabemos que nesse mundo, ó Pai, tão cheio de más notícias, tão cheio de coisas ruins, nós só poderemos prevalecer através da fé. Ó Deus, nos abençoa nessa manhã, continua conosco, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Palmas para Jesus, glória a Deus, aleluia.